Qual é o número do salmo? Ah, tá quente a beça aqui, amados. É salmo de número 90. Vamos à leitura dele. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que é inspirada e tem poder para mudar a nossa vida. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa usar da Tua palavra para trazer uma direção às nossas vidas nessa noite. Por favor. Nós, ó Pai, pedimos a Ti que nenhuma interferência externa ou interna possam ser suficiente aqui neste lugar, impedindo, ó Deus, a nossa compreensão da Tua palavra. Dissipa, ó Deus, toda confusão, dissipa todo levante, dissipa tudo aquilo que venha ser um tropeço para que possamos ouvir a Tua voz com nitidez. Por favor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E amém. Salmo de número 90. Temos aqui o único salmo escrito por Moisés. Moisés, provavelmente, os teólogos, os estudiosos, faz referência deste salmo, endereçando ele justamente a Moisés. Foi escrito, então, por Moisés, e é o único nesse saltério, porque você sabe de que os salmos são divididos em livros. E nós temos aqui o Salmo 90, começando o 4º livro dos 5 no total. Então vai do 90 até o 106, o 4º livro dos Salmos. Provavelmente Moisés escreve esse salmo no fim da sua vida. É um salmo litúrgico, ou seja, ele orienta o povo de Deus como adorar a esse Deus. Somente Isaías 40 pode comparar-se com este salmo. Inclusive, eu fiquei sabendo hoje que quinta-feira passada foi trazida uma mensagem no Isaías, justamente Isaías número 40, capítulo 40. Então esse salmo se assemelha muito com o que vocês ouviram em Isaías 40, sobretudo a respeito da apresentação da grandeza de Deus, a sua eternidade, em contraste com a fragilidade humana. Esse salmo fala
como Isaías 40, de um Deus que é grande e de um homem que é fraco, ou de uma humanidade que é fraca e que tem a sua vida breve neste mundo, como um sopro. E nós vemos então que a vida do homem passa rapidamente. Rapidamente. Se comparar aquilo que ele coloca, não é? Falando daqueles que chegam aos 70 anos, verso 10, por exemplo, e aqueles que chegam aos 70 anos já é algo assim, extraordinário. Aqueles que chegam a 80 já estão nos acréscimos, não é? Já são privilegiados. E Moisés fala, olha, o que vem, né, com eles é justamente o cansaço, a canseira, o enfado, né? Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É isso que o salmista está dizendo a respeito do homem, a sua fragilidade. Isaías coloca Deus, né, encontra Deus como um consolador. Este salmo tem um efeito de arrependimento e seriedade. O salmista vai trazer aqui de que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, porque a ira de Deus está sobre a humanidade. E ele diz isso no salmo, e a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Ele, embora traga essa grandeza de Deus, traga a brevidade da vida, traga o juízo de Deus sobre o homem que é pecador, mas ele termina não deixando o homem na situação que ele se encontra. Muito pelo contrário, o salmista Moisés termina trazendo alívio e consolo para o homem, porque em Deus nós podemos sempre ter uma segunda oportunidade de vida. Somente o Evangelho dá ao homem a oportunidade de mudar, de transformar. E essa transformação independe de quem você já foi ou do que você já fez no seu passado. Pensa na pior pessoa que você conhece. Pensa nas piores atrocidades que um homem pode cometer. Deus pode transformar esse homem. Deus pode transformar esse homem. Então é um salmo que revela verdades fundamentais sobre um Deus que é grande, glorioso, um homem que é pecador, mas sempre ele pode encontrar-se com esse Deus através da graça que temos em Cristo Jesus. Moisés escreve esse salmo num contexto onde o povo estava rodeando a terra por 40 anos. Eles ficaram rodeando a terra por conta da desobediência, e eles então ficam ali rodeando por 40 anos a terra. E ele então, Moisés, escreve isso justamente para mostrar de que apesar do pecado da humanidade, apesar do pecado desse povo aqui, ele almejava arrependimento. Ele almejava que Deus viesse ao seu encontro para mudar a situação do povo. Nós sempre estamos nessa situação, amados. Nós sempre estamos na situação onde nós desejamos, esperamos, necessitamos de um agir de Deus sobre as nossas vidas. O tempo todo é assim. O tempo todo. O que não é diferente do nosso tempo atual. Embora esse salmo possa ter sido escrito há 3.500 anos atrás, ou até mais, nada muda. Nós temos ainda em Deus um Deus forte, poderoso. Nós temos um homem sempre fraco e a sua vida sempre é breve, mas nós temos a graça do Senhor, que apesar de homens pecadores que somos, apesar de uma humanidade tão corrompida, Deus ainda tem planos e propósitos para essa humanidade caída. Por isso que ele ainda não voltou. Por isso que ele ainda insiste em nos alcançar dia após dia.
E o que nós podemos aprender então desse salmo? Nós temos aqui um tema, eu quero trazer esse tema a você. O Senhor Deus é um eterno refúgio para o seu povo. Deus é um eterno refúgio para o seu povo. Eu fiquei a pensar sobre essa questão de se refugiar em Deus. Como nós precisamos, amados, entender de que não existe outro ser na face da terra que pode trazer paz ao nosso coração a não ser Deus. Ele é o nosso refúgio. O salmista fala isso. Por isso nós vamos aqui ver sobre essa grandeza e a majestade de Deus, que é o nosso refúgio. E ele começa falando sobre isso. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E no verso 2, antes que os montes nascessem, se formassem a terra, e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés, ele exalta aqui a grandeza de Deus. Ele usa a palavra refúgio, que significa um lugar seguro, onde podemos morar sem medo. Já imaginou um lugar assim, onde você pode ficar sem temer coisa alguma? Nada poderá te alcançar nesse lugar seguro. Já imaginou num local como esse, uma morada? O significado de refúgio aqui é morada. E aí em Números 33 cita 42 lugares que o povo de Deus junto com Moisés estiveram, diferentes lugares. Eles acamparam em diferentes lugares ao longo da sua jornada, mas nenhuma dessas habitações foi a morada permanente desse povo. Não foi nenhuma delas. Isso significa, e quando olhamos para esse povo que peregrinou no Antigo Testamento, nós chegamos à real conclusão de que não importa onde você esteja, importa a quem você confia, ou em quem você confia, ou em quem você deposita a sua confiança, em quem você se refugia. Se refugiar em Deus é mais do que ter uma casa de laje, ou até mesmo uma casa blindada. Se refugiar em Deus é encontrar descanso e paz na alma, apesar das fragilidades estruturais que as nossas casas, elas nos fornecem. Antigamente, eu lembro que a gente podia deixar a nossa casa aqui em Angra, de janelas abertas. Alguém viveu isso tempos atrás? Não é? Janelas abertas, porta aberta, tudo aberto. Não é? Hoje não, hoje as pessoas estão trancando a porta das suas casas, fechando as janelas, colocando grade nas janelas. Não é? Por quê? Por conta do medo. Medo de alguém entrar, medo de alguém roubar. E esse medo, ele acontece porque isso é verdade. Não é? Como diz o pessoal, se você não vigiar, alguma coisa nesse sentido pode acontecer. Mas o que o salmista está dizendo, queridos e queridas, de que o nosso refúgio em Deus, ele é maior do que essa preocupação que nós temos. Porque quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, se refugiando nele, os nossos medos, eles se dissipam. Porque nós sabemos que não são os guardas que guardam a nossa casa, não são os Rottweilers e os Pitbulls que nós colocamos no nosso quintal, muito menos as grades que estão ali nas nossas janelas. Quem guarda a nossa casa é o Senhor. É o Senhor. Você pode estar numa casa segura, no aspecto estrutural, mas mesmo assim você pode ter medo. Medo. Por quê? Porque você ainda não encontrou refúgio seguro no Senhor. Tu és o meu refúgio. Tu és, ou
Tu tens sido nosso refúgio. Refúgio aqui do povo de Deus, do seu povo, em todos os tempos. Essa é uma verdade não apenas pessoal, porque o texto está dizendo, e o salmista diz que não é o refúgio, não é apenas dele, é do nosso refúgio, é do refúgio do povo de Deus. Quem não conhece a Deus, fica com medo, sim, não tem segurança em nenhum lugar, pode ir para qualquer local, e sempre vai estar inseguro. Por quê? Porque não conhece o Deus que é o nosso refúgio, que é aquele que nos proporciona uma morada em segurança, uma morada de alma, uma morada que traz paz ao coração. Por isso que ele não coloca apenas no aspecto pessoal, ou num sentimento, ou numa experiência individual de Moisés. Ele fala em nome do povo de Deus, o nosso refúgio. Ele não limita essa verdade apenas para si, é para todos aqueles que se refugiam nele, são chamados segundo os seus propósitos para ser o seu povo. E ele diz, olha, isso não acontece apenas no nosso tempo, não. Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Não é apenas nesse tempo, não é apenas no tempo do Antigo Testamento que Deus é o refúgio do seu povo. Deus é o refúgio do seu povo no tempo de Jesus. Deus é o refúgio do seu povo no tempo atual. Deus é o refúgio do seu povo no tempo futuro. Deus sempre será o nosso refúgio, a nossa segurança, o Deus forte que nos sustenta dia após dia, que dissipa o medo do nosso coração, que traz contentamento para que possamos experimentar do seu cuidado diário. Nós nos preocupamos muito, queridos, e nos preocupamos muito indevidamente. Nós temos que fazer o básico, ok, vamos fazer o básico. Mas entenda que é Deus que cuida da sua vida, que você precisa encontrar refúgio no Senhor, em Deus, apenas nele, apenas nele. É interessante que houve 7 gerações de Abraão até Moisés, porque em Abraão nós temos ali promessas, né, para as famílias da terra, e de Abraão até Moisés são 7 gerações, Abraão, Isaque, Jacó, Levi, Coate, Anrão e Moisés. Moisés então olha, eu tenho para mim que Moisés olha para trás, porque para frente ele não poderia olhar, porque ele ainda não viveu aquilo que estaria pela frente, mas ele olha para trás, e ele vê de que Deus tem cuidado do seu povo, desde os tempos em que a sua memória pudesse se lembrar. Ele tem visto e ele olha para as gerações passadas, ele vê que Deus tem cuidado e tem sido um refúgio para todo aquele que crê no Senhor. Ele tem sido refúgio. Nós hoje podemos olhar um pouco mais para trás e podemos olhar à frente de Moisés e podemos perceber que Deus tem sido o refúgio do seu povo. Deus tem guardado o seu povo contra os romanos. Deus guardou o seu povo contra as investidas daqueles que perseguiram a igreja do Senhor no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Nós olhamos para trás e podemos perceber que Deus foi refúgio para aqueles que estavam vivendo o tempo da reforma. Nós podemos perceber e olhar para trás que Deus tem sido refúgio nos nossos antepassados diretos, e Deus tem sido um refúgio para nós nesse tempo. Meus amados, o que seria de nós se não depositarmos a nossa confiança no Senhor? O que seria de nós se não encontrar em Deus esse refúgio, essa fortaleza? Moisés mostra então a solidez e a segurança desse refúgio. No verso 2, ele fala isso. Ele vai comparar aqui os montes que nascem e se formam, a terra e o mundo. E ele diz, olha, de eternidade a eternidade tu és Deus. O nosso refúgio está firmado, não nos montes que ele mesmo criou, não na terra que ele fez existir,
com a palavra dos seus lábios. E ele faz essa comparação interessante. E um comentarista vai dizer de que as pessoas do mundo antigo, para as pessoas do mundo antigo, as montanhas simbolizavam tudo que era duradouro e confiável. E para o povo de Israel, as montanhas representavam o Deus eterno de Israel. Na Bíblia a gente vai ver vários montes, não é? O próprio Jesus, vou citar um exemplo. Jesus leva Pedro, Tiago e João para um alto monte, onde ali a gente vai chamar do Monte da Transfiguração. E no Mateus 17, de 1 a 9, você vai ver esse texto, e ali fala, olha, e ele leva eles a um monte alto, né, um monte alto. Nós vamos ver Jesus, vez por outra, indo para montes, seja para orar, seja para se manifestar de alguma forma, seja até mesmo para ensinar o seu povo, os seus discípulos. E nós vemos em Moisés também, de que o próprio Moisés teve um encontro marcante com Deus, aonde? No monte. O Monte Sinai, onde ele recebeu as leis. Naquele episódio fantástico, né, daqueles galhos secos que o fogo estava sobre eles, mas eles não se consumiam. Era normal naquele tempo você ter aqueles galhos. Já viu em filme onde aparece o deserto, aqueles galhos secos, não é? Que alguns deles até rolam, não é? E para Moisés aquilo era comum, mas foi incomum, por quê? Porque um daqueles, né, pegava fogo, mas não se consumia. E Deus então se revela a ele justamente aonde? No monte. No monte. Então o monte tinha esse aspecto para o povo antigo. O salmista, no Salmo 121:1, vai dizer: eleva os meus olhos para onde? Para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Moisés está dizendo: vocês acham que os montes, que a terra são seguros e sólidos? Não é comum você ver uma montanha se desfazer. Não é comum você ver as montanhas virem abaixo. Por quê? Porque elas representam para nós uma fortaleza, algo que é forte, fortificado e duradouro até. Existem montanhas que duram séculos e séculos e séculos. Mas o que o salmista, o que Moisés está dizendo para nós: olha, vocês acham que isso é grande demais? Vocês acham que a terra é forte demais? Esqueçam tudo isso, porque existe alguém que é mais poderoso e mais forte do que as montanhas, do que a própria terra, do que o próprio mundo. Existe alguém que é maior e mais poderoso, alguém que nós podemos nos refugiar porque ele é seguro, e essa pessoa, esse ser é Deus. Ele é Deus, o Deus que formou a terra, o mundo, de eternidade em eternidade. Ele é mais poderoso do que aquilo que ele criou. Deus criou todas as coisas. Não há nada que se compara a Ele. Por isso que nós podemos nos refugiar nele, sim. Ele é o nosso refúgio, Ele é grande, a sua grandeza se mostra para nós, de alguém que nos traz segurança para poder viver a nossa vida. Existe algo ainda mais certo, não é, do que isso, e mais seguro e mais inabalável: o Deus eterno, que existe de eternidade a eternidade. Esta é a ideia que o salmista está querendo passar aqui para o seu povo e para nós nessa noite. O único ser, o único Deus que é inabalável é o Deus que existe, que existia e que sempre vai existir, porque Ele é eterno. O Salmo 46 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Meus amados, nós precisamos olhar para a grandeza de Deus e encontrar refúgio nele, porque Ele é poderoso para sustentar a sua vida. Ele é poderoso para poder sustentar o seu casamento. Ele é poderoso para sustentar os seus filhos. Ele é poderoso para que venhamos a nos refugiar nele, porque não existe nada que se compara ao seu poder e à sua majestade. Nada.
Agora, é urgente a nossa necessidade de termos este refúgio. É urgente, porque Deus, ele tem o domínio até mesmo sobre a vida. O verso 3 vai dizer de que tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. É necessário nos refugiar em Deus, é uma necessidade urgente, porque nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos pó. Nós somos pó. E até mesmo, sobretudo Deus, ele tem, sobretudo, domínio, até mesmo sobre a vida. Ele domina aquilo que criou, os montes, a terra, como ele diz nos versos 1 e 2. Mas ele também tem domínio sobre a vida. A vida. Em Isaías 40, verso 15, temos essa mesma conclusão da grandeza de Deus, que diz, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças, eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nós somos pequenos em relação a um Deus que é grande. Nós somos pó, nós viemos do pó, e para lá voltaremos. Gênesis 3:19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Moisés aqui, como todo verdadeiro profeta, ele abaixa o homem, ele reduz o homem, e enfatiza a glória de Deus. Por quê? Porque o homem, por natureza, ele confia em si mesmo, em suas próprias obras, ou nas pessoas. Amados, nós precisamos ter esse refúgio, urgentemente, nos refugiar no Senhor, porque não dá para a gente se refugiar em nós mesmos, não dá para a gente confiar nas nossas boas ações, não dá para a gente confiar nas pessoas em primeiro plano, para satisfazer as carências das nossas almas, porque nós somos reduzidos, nós somos finitos, nós somos pó, nós somos pessoas que realmente não pode acrescentar nada à sua vida, nada. Somos finitos, porque o texto diz, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Pensa em algo de 1000 anos, ninguém vive 1000 anos, para Deus isso não é nada, é como o dia de ontem. Os 5, tu arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Nós somos como uma planta que cresce, e num dia, e vem então o sol, e no outro dia já não existe mais. Nós murchamos, o tempo passa, e as rugas vão aparecendo no nosso rosto. Por quê? Porque o tempo vai nos desgastando, né? O vigor vai desaparecendo de nós. Mas Deus jamais é abalado pelo tempo, porque Ele é dono do tempo. Deus jamais é abalado pelas circunstâncias da vida, porque Ele é o dono da vida. Ele que criou todas as coisas. Deus tem o tempo sob o seu domínio e sob o seu controle. Você não sabe o que acontece daqui a um segundo, Deus já sabe, já tem planos e propósitos definidos. Você não sabe o dia de amanhã, mas Deus já sabe. É urgente o nosso refúgio no Senhor, porque o homem por si só, ele não consegue vislumbrar nada que possa trazer consolo para a sua alma. Nada. Nada. Calvino vai dizer que a grande estupidez do homem é viver embaraçados pelo tempo presente, achando que viverá por 2000 anos.
Isso é uma verdade. Às vezes nós achamos que podemos gastar a nossa vida de qualquer jeito, pensando que a vida vai ser para sempre. Então a gente se envolve com as coisas desse mundo e achamos que os prazeres desse mundo são suficientes, e a gente esquece que a vida passa. Num piscar de olhos você está aqui e daqui a pouco não está mais. E a gente acha então de que vamos viver para sempre neste mundo, não é? E vivendo de qualquer jeito. As pessoas acham que podem viver desfrutando dos prazeres carnais, como se Deus não existisse, mesmo quando consideram sua existência. Querem um Deus que aceite suas mazelas em nome da felicidade pessoal e não da glória de Deus. É assim que as pessoas vivem, é assim que a humanidade tem vivido, querendo um Deus particular, domesticado ou domesticável, para fazer tudo aquilo que ela quer. É um Deus da lâmpada. Tem muita gente que tem Deus como Aladim na sua lâmpada. Esfrega, faz os seus pedidos e Deus tem que atender, em nome da sua própria felicidade. Mas o salmista vai dizer de que não existe nada de bom em nós. Que nós precisamos considerar de que existe maldade no nosso coração. Sim. Existe maldade porque nós somos pecadores, herdamos isso de Adão e Eva. O verso 7, pois somos consumidos pela tua ira. Moisés então agora, após ter mostrado essa grandeza de Deus, ele então agora está mostrando a finitude do homem e dizendo por que o homem é finito. Porque o homem é finito por conta das suas transgressões. E ele é consumido por conta da ira de Deus e pelo seu furor, conturbados. O verso 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Nada está escondido diante de Deus. Nós achamos que podemos esconder alguns pecados das pessoas, mas nós jamais esconderemos do Deus eterno. Moisés então explica por que o homem é tão transitório, por que ele é tão temporário. É por conta do nosso pecado. Nós temos pecado contra Deus, e a ira dele está contra esses pecados. O povo aqui estava em pecado, porque não quis obedecer a Deus. O povo aqui que viu os milagres de Deus, viu Deus libertar o povo do Egito, murmuraram contra esse Deus. A morte então é vista não como uma consequência do viver, mas como resultado dos erros, resultado da punição divina. Os pecados da humanidade estão diante de Deus, aquilo que mais escondemos por causa da miséria humana, sob o egoísmo e individualismo, já não é mais segredo, é revelado totalmente, é despido diante de Deus. Moisés então aqui mostra o estado do homem, vivendo sobre a maldição de Deus. Irmãos, a gente precisa entender de que o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado é algo que faz Deus se entristecer. E nós precisamos cuidar da nossa vida, porque a vida é breve demais para ser desperdiçada de qualquer jeito. Moisés fala então do estado do homem vivendo sobre essa maldição. Em Gênesis 3, 17 a 19, vai dizer: olha, maldita é a terra por causa das fadigas dela. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É claramente à luz dessa maldição de Deus sobre a terra, sobre o nosso trabalho, sobre a vida humana, que Moisés entende o sofrimento e a brevidade da nossa vida.
Os versos 9 e 10, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Os nossos anos são como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Voamos. Como isto às vezes é diferente, queridos, do nosso pensamento, dos dias atuais. A religião moderna não aceita que todo o sofrimento e a brevidade das nossas vidas sejam por causa do justo julgamento de Deus sobre o pecado. O mundo não aceita um Deus que julga. Ele inventou um Deus que só sabe amar. Deus é amor, mas Deus também é o justo juiz. Justo juiz. O verso 11, até quando vocês viverão sem conhecimento da ira de Deus? Até quando isso vai acontecer? Porque quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Até quando os homens vão ficar não querendo reconhecer de que Deus pune os nossos pecados? Apesar, amados, do salmista trazer punição em relação ao pecado, este salmo não é um salmo de julgamento, mas é um salmo de esperança, porque ele nos mostra um Deus que é santo, mas de um Deus santo que nos proporciona graça. Graça. Porque o verso 12 vai dizer a súplica do salmista. Ele ora a Deus, fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Moisés está dizendo: olha, Senhor, do jeito que estamos vivendo não dá. Nos ensina a viver do jeito que o Senhor quer que vivamos. Ensina-nos a contar os nossos dias. Alguns, amados, se preocupam com o envelhecimento, somente quando os anos já se passaram. Esquecem da advertência que Deus já fez desde a mocidade. Eclesiastes 2:1, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Deus não quer que o homem viva para sempre no seu estado de miséria. Ele sempre proporciona um estado de graça. É isso que nós vemos aqui. Agora, nós precisamos reconhecer de que a nossa oração precisa ser também: Senhor, ensina-nos a viver como agrada ao Senhor. Às vezes nós nos preocupamos com muitas coisas nesse mundo, e a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, nós devemos nos preocupar em como agradar a Deus. Em como agradar a Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Por que nós precisamos pedir para Ele contar, para Deus nos ajudar a ver os nossos dias, encontrar no coração sábio? Além daquilo que eu já falei, nós precisamos entender de que nós não conhecemos quantos dias ainda temos de vida. Não sabemos. Precisamos viver como se Cristo voltasse amanhã. Eu lembrei da parábola das virgens, em Mateus 25, de 1 a 13. 5 delas foram prudentes, as outras 5 não foram prudentes. Elas pegaram as suas lâmpadas e 5 delas levaram combustível a mais. Outras 5 só levaram o óleo suficiente para aquela lamparina que elas estavam carregando. Elas se distraíram, o noivo voltou e elas ficaram em desespero, porque já não havia mais óleo para as lamparinas. As prudentes ficaram tranquilas, porque existia ainda azeite para abastecer. As outras não. Elas foram correndo para poder encher, mas era tarde demais. Quando elas voltam, o noivo e as 5 virgens já estavam dentro e as portas se fecharam. Nós precisamos entender de que Jesus está voltando. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E segundo os objetivos, o objetivo das lições que Deus nos traz na palavra dele é para sempre fazer com que tenhamos um coração sábio. O que é um coração sábio? É um coração que sabe viver devidamente. É um coração que sabe contar os seus dias e não vive
jogando fora o seu tempo. Existem pessoas que jogam fora o seu tempo, e isso é desafiador para nós, porque a gente às vezes se envolve com tanta coisa, e a gente gasta tempo que não era para gastarmos, e deixamos de investir tempo com aquilo que é necessário para as nossas vidas. E o salmista fala: olha, me ensina a ver os meus dias, e eu encontro o coração sábio para saber viver devidamente neste tempo e nesta vida. Colossenses 1:9 vai dizer: não cessamos de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. É urgente, amados, porque nós não sabemos viver a nossa vida sozinhos de como agradar a Deus, somente pela graça. E aí a gente vai ver, por último, as consequências de termos o Senhor como nosso refúgio. A consequência é um reconhecimento que necessitamos somente de Deus, porque o salmista vai dizer: volta-te, Senhor. E até quando? Volta-te, Senhor. Não olhe para as nossas transgressões, mas tenha misericórdia apesar das nossas transgressões. Ele nos sacia, ele sabia muito bem disso, porque Deus sacia-nos com sua benignidade, para que cantemos com júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Quem pode trazer um novo cântico nos nossos lábios? Somente Deus pode fazer isso. E Moisés sabia muito bem. Moisés suplica para que Deus olhe com compaixão e benignidade. Isso só é possível pela graça. O que ele pede no verso 17: seja sobre nós a sua graça, Senhor nosso Deus. Somente pela graça conseguiremos alcançar, porque humanamente nós não alcançamos isso. Religiosamente nós não alcançamos isso. Podemos fazer votos, mas se a graça não estiver estabelecida sobre nós, nada vai adiantar. Você não precisa buscar em nenhum outro lugar refúgio para a sua alma, você não precisa fazer promessas, você não precisa absolutamente de nada e de ninguém, a não ser o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. Porque os nossos pecados estão diante dele, ele conhece todos eles. Todos eles. Nós precisamos reconhecer que a verdadeira alegria é fruto da satisfação encontrada no Senhor, porque ele diz: sacia-nos de manhã com a sua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. É possível nos alegrar, é possível ter a verdadeira alegria quando encontramos com essa graça maravilhosa do Senhor. E não é errado você buscar alegria, nós buscamos alegria. Errado é quando a gente busca alegria em fontes erradas. Este é o problema. O problema sempre está na fonte. E via de regra, as pessoas buscam alegria no pecado, o que promove um efeito contrário, porque o prazer não produz alegria duradoura. A única alegria duradoura, ela é encontrada na benignidade do Senhor. A sua benignidade significa que a sua bondade, a sua misericórdia nos alcança, e o salmista está pedindo isso a Deus, porque ele sabe que somente a graça de Jesus, e aqui ele ainda não conhecia Jesus, mas ele conhecia o Deus que mais tarde iria consumar todas as coisas em Cristo Jesus. Ele entende de que o que traz prazer e alegria verdadeira é realmente esse refúgio no Deus que é misericordioso. E ele entende de que essa benignidade de Deus é suficiente para curar os traumas do passado. Olha o que ele diz aí: alegra-nos por todos os dias quanto nos tens afligido, por todos os anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória.
Nós percebemos aqui, queridos, de que ele faz uma alusão àquilo que estava no passado, em traumas do passado por conta das adversidades que o povo, das aflições que o povo viveu. Moisés está aqui quase que, Senhor, olha para nós e cura os traumas do passado, dos momentos e das vezes que nós estivemos contra o Senhor. E o Senhor nos afligiu por conta do nosso pecado. Senhor, apareça a nós com as tuas obras, porque as tuas obras são suficientes, as nossas são ruins, mas as tuas, elas são suficientes para poder tratar de nós e dos traumas que ficaram no passado. Moisés pediu aqui alegria, queridos, por tantos anos quando suportou a adversidade. Talvez aqui ele estava refletindo sobre os 40 anos no deserto que viveram em desobediência, ou talvez estivesse pensando aqui nos 400 anos que viveram no Egito. Mas nós precisamos, a despeito dos traumas passados, encontrar no Senhor o verdadeiro perdão, a fim de que sua alegria resplandeça em nós, porque Neemias já disse: a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Você e eu precisamos entender de que, se estamos em Cristo, o nosso passado já foi perdoado pelo sangue de Jesus. Não existe mais consequências uma vez sendo perdoados. Não existe. Os traumas do passado já ficaram lá atrás. Ele nos revela as suas obras, a sua glória aos nossos filhos. Em outras palavras, Moisés está dizendo: olha, governe sobre nós, porque temos experimentado o fracasso ao tentar governar a nossa própria vida. Governa a nossa vida, Senhor. Porque a sua graça permanece sobre aqueles que se refugiam em Deus. Em Deus. Assim, as nossas vidas têm significado. Assim, as nossas vidas têm alegria. Assim, as nossas vidas podem amanhecer todos os dias com um novo cântico, porque sabemos que o nosso Deus, que é o nosso refúgio, Ele tem colocado em nós um novo cântico a cada dia, porque Ele tem sido o nosso refúgio. Ele tem sido o nosso refúgio. Seja sobre nós a tua graça, Senhor. Confirma sobre nós as obras das mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele está pedindo aqui no final: olha, Deus, a partir da tua obra em nós, nós podemos então caminhar segundo o teu querer, segundo um refúgio que o Senhor é para nós. E a partir disso, confirma as obras. Porque as nossas obras, prevalecendo a partir da graça dele, essas obras são legais e são para serem confirmadas. Confirma as tuas obras, sim, confirma as obras das nossas mãos. Amados, Deus tem sido um refúgio para nós. Nós temos um abrigo seguro nele. Nós podemos criar os nossos filhos com a certeza de que eles, uma vez também entregando as suas vidas a Jesus, vão poder experimentar desse refúgio e dessa fortaleza. O salmista entendia isso. Olha, pode ser que a nossa geração se corrompeu de tal forma que ela provavelmente não vai encontrar ou não vai ver a terra prometida, mas os nossos filhos poderão ver aquilo que nós não estamos vendo. Essa glória futura que está reservada aos filhos de Deus. Nós não confiamos em carros e nem em cavalos. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e fez a terra. Esse refúgio que encontramos em Deus, ele é estável, ele é inabalável, ele é eterno, porque ele é Deus. Romanos 10:9 vai dizer: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu lábio, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só existe consciência plena desse refúgio quem foi alcançado pela graça maravilhosa, que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não existe outra forma, somente
em Jesus. 1 João 4,15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Deus está nele e ele em Deus. Em Romanos 8, 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos o Senhor como nosso refúgio, porque Jesus estabeleceu esse refúgio para nós. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Eu quero terminar com uma ilustração da vida de Jonathan Edwards. Vale a pena, amados, se refugiar em Deus. Vale a pena ter uma vida que confesse que Jesus é Senhor e viva nessa perspectiva, porque Jonathan Edwards nos mostra isso. Ele nasceu em uma família puritana em 1703, mais precisamente em 5 de outubro. E ele nasceu no estado de Connecticut, eu acho que é essa a pronúncia, nos Estados Unidos. Ele viveu apenas 54 anos. Jonathan Edwards é uma das figuras mais extraordinárias da história norte-americana. Certamente o teólogo mais brilhante nascido na América. Edwards foi um atencioso pastor, um renomado pregador, missionário. Ele escreveu biografias de várias outras pessoas. Ele foi filósofo, ele foi presidente de universidade, foi um marido amoroso e um pai afetuoso de 11 filhos. Mas o interessante que eu quero compartilhar com vocês foi o que aconteceu com as gerações dele. Jonathan Edwards sabia que a sabedoria celestial valia mais que dinheiro ou fama. Ele e sua santa mulher tiveram 729 descendentes. 729 descendentes. Dessa família surgiram 300 pregadores, 65 professores universitários, 13 reitores de universidades, 60 autores de bons livros, 2 deputados do Congresso americano e um vice-presidente do país. Que explicação única haveria para um fenômeno como a família de Edwards, senão a busca de um coração sábio vindo de Deus e a valorização do tempo que o Senhor lhe concedeu? A gente precisa entender de que a nossa vida, por mais que seja breve, por mais que seja fugaz, Deus quer que nós marquemos a nossa geração. E a partir do que nós iremos experimentar de Deus, iremos escolher nos refugiar em Deus, iremos escolher a sabedoria de Deus para viver nesse mundo temporal, porque em comparado à eternidade, ele não é nada. Ele não é nada. Reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que eu preciso me consertar com ele diariamente, reconhecendo que somente a graça dele pode mudar a minha vida e a minha história. Qual será a sua geração a partir de uma vida entregue a ele? Você tem marcado a sua geração? Você tem marcado os seus filhos? É algo que nós temos nos preocupado nesses dias, eu e Dani. Quais são as marcas que nós temos implantado nas nossas filhas?
para gerações futuras. É muito bom saber de que eu posso me refugiar nesse Deus, porque Ele é forte e poderoso para suprir as minhas necessidades, carências, e Ele é suficiente para marcar a minha vida e marcar a vida da minha geração. Da minha geração. Abaixe sua cabeça, por favor. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos agradecer pelo refúgio que encontramos somente no Senhor. Ó Deus, esse refúgio que foi clareado a nós por meio da cruz. Antes nós buscávamos ao Senhor e não encontrávamos, porque havia um empecilho sobre nós, a ira do Senhor, que continua sobre a humanidade. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a sua ira, ela fez com que Jesus fosse morto. A sua ira matou Jesus, para o Senhor nos encontrar e não nos consumir. Obrigado, Senhor, porque o teu povo, aquele povo que se chama pelo seu nome, é um povo que tem um Deus poderoso que criou os céus e a terra, e que esse povo não precisa temer mal algum, não precisa temer as aflições desse tempo, não precisa temer aos poderosos desse tempo, porque o Senhor é maior do que qualquer poderoso, Senhor, de que a humanidade já produziu. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado porque encontramos paz no nosso coração quando nos voltamos para o Senhor. Quando o Senhor nos faz voltar para Ti. Ó Deus, e se há alguém nessa noite, aqui, que precisa encontrar refúgio no Senhor, que o Senhor venha se revelar de uma forma eficaz. Entendendo, meu Deus, de que não há nada que possa nos levar a Ti, a não ser por meio de Jesus Cristo e a sua obra de salvação. Capture corações aqui nessa noite, Senhor. Capture o nosso coração aqui nessa noite. Ó Deus, por favor, faça isso, para que a nossa geração seja marcada. Ó Deus, a nossa vida é tão breve. Por favor, não permita que venhamos gastar o nosso tempo com coisas que são fugazes, que são passageiras. Ajuda-nos a viver a brevidade da nossa vida com o pensamento da eternidade, porque aí sim vai valer a pena, Senhor, investir cada tempo que a gente tem, com leituras da Tua Palavra, com investimento em vidas, com, Deus, entendimento de que eu não posso brincar com o pecado, porque o pecado desagrada o Teu coração. Eu tenho que ser alguém que saiba gerir o tempo, e gerindo esse tempo de uma forma sábia, com a própria sabedoria que vem do alto. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós somos pecadores e precisamos tanto das intervenções do Senhor diariamente. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca nos deixou, nunca nos deixará e jamais nos abandonará, porque Tu és Deus, e o Senhor nos sustenta com a sua mão forte e poderosa. Nós não somos sustentados pelas nossas obras, as Suas obras suplantam as nossas. E obrigado, porque as nossas gerações experimentarão a glória do Senhor. Obrigado, porque a nossa geração, Senhor, pode sim experimentar dias melhores e prazerosos na Tua presença. Porque nós fomos alcançados, os nossos filhos têm o nosso exemplo para poderem terem as suas vidas marcadas pela
graça de Jesus, e os seus filhos e os filhos dos seus filhos podem experimentar da tua glória por conta da nossa geração que tem experimentado da graça do Senhor. Faz com que as nossas gerações sejam como a geração de Jonathan Edwards, que fez diferença no tempo dele e nas gerações futuras. Por favor, em nome de Jesus é o nosso desejo. E nós, ó Pai, oramos assim em teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. E amém. Ore silenciosamente. Deus abençoe. Deus esteja contigo. E que você tenha uma semana buscando sempre em Deus, que é o seu refúgio. É o seu refúgio.